Outro vídeo ficou grandinho. Vamos lá. Como esse trabalho é um trabalho introdutório e que tem o objetivo de harmonizar o nosso campo energético, não vamos entrar muito em detalhes, vamos seguindo para a parte prática. Contudo, é importante você saber que existem muitas leis cósmicas e ao que nos sintonizarmos com essas leis, naturalmente nos sintonizamos com o Criador, a fonte, que criou essas leis. É como se... Imagina que eu estou aqui e tem um cachorrinho perto de mim. E eu tô com frio. E a temperatura do cachorrinho é mais quente que a minha. Então, se eu chegar só pertinho, eu tô nem vendo o cachorrinho. E se eu cheguei pertinho dele, eu sinto o calorzinho dele. Então, quando eu encosto no calorzinho do cachorrinho, eu tô me sintonizando com o cachorrinho, mesmo sem ver. É um exemplo bobo que eu tô dando para dizer que quando você usa algo conscientemente, você se conscientiza daquela consciência que está por trás daquele algo. E se a gente está usando uma lei cósmica, quem foi que criou o cosmos? Então, naturalmente a gente vai se conectando. Por isso que é um sistema que é arquetípico e a conexão cósmica. Essas leis, as leis de conexão cósmica, foram ensinadas ao longo da história por diversos mestres. E vamos utilizar duas delas aqui. De vez em quando eu dou uma pausadinha aqui, né? Pra tomar uma aguinha. Então vamos lá. Eu vou repetir essa parte porque é muito importante. Existem muitas leis cósmicas e ao nos sintonizarmos com essas leis, naturalmente nós nos sintonizamos com o Criador, com a fonte dessas leis. Vou contar uma história para vocês. É até a mesma pessoa que eu contei a história da ancestrologia. De vez em quando ela tem percepções, ela traz muita informação, especialmente no sonho. Eu também, né? Muitos de nós fazemos isso. E ela teve um sonho que trouxe uma informação e ela marcou uma sessão, uma consulta de mesa cósmica comigo. Gente, eu sou todo modéstia à parte, sou muito bom, adoro mesa, gente, amo mesa, nossa. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que de todas as coisas, eu gosto muito de fazer hipnose, gosto muito da aula, gosto do jeito que tá aqui, mas se tem uma coisa que eu amo de fazer, é mesa. Amo fazer mesa, amo fazer mesa. Depende de mim, eu fazer mesa 24 horas por dia, sério, gente, eu amo fazer. É uma coisa que eu amo fazer, muito mesmo. E é muito raro, eu acho que eu conto 2 ou 3 vezes na minha vida. Tem quantos anos isso, gente? Tem quantos anos que eu faço mesa? 2000 e... Comecei a fazer mesa em 2014. 2014 foi 2015. Tem muito tempo que eu faço mesa. Muito. Eu tenho muita experiência fazendo mesa. Eu devo ter tido 2 ou 3 casos, não tô lembrando agora, de mesa que eu abri e não consegui fechar. As 2 mesas foram mais por uma questão lógica mesmo, porque eu tinha que fazer um tratamento, uma pessoa ia fazer uma parte e a outra parte tinha que voltar depois. Mas essa eu não consegui fechar. Essa eu realmente não consegui fechar. Eu falei, olha, não estou conseguindo fechar essa mesa. Não estou conseguindo te responder, porque eu não conseguia entender a leitura. Eu não conseguia entender. É muito raro, eu estou dizendo para vocês que é muito raro acontecer isso. Eu sou expert em mesa. E eu falei com ela, vamos parar essa mesa aqui agora e a gente volta daqui a 21 dias, porque foi o que a mesa tinha mostrado. E ela, tá bom, tá bom, tá bom, já me conhece há muito tempo. Ela... Quando eu comecei a fazer numerologia, ela já fez pra ela, fez pro irmão. Quando eu comecei a fazer, a gente abriu a mentoria, ela já tinha feito a carta numerológica, ela fez carta numerológica pra ela e pro irmão até. E aí, ela já tinha feito carta numerológica e mesmo assim ela quis fazer a mentoria. Ela falou, não, eu quero fazer essa mentoria, porque eu tô vendo muito número tal, e ela tá onde a mentoria? Tá na mentoria da astrologia. E ela, então a gente já se conhece, então ela, não, beleza, vou esperar. Nessa noite foi uma noite muito especial. Eu tive um sonho muito forte, mas muito vívido, muito informativo. E nesse sonho, dentre as muitas informações que eu tive, eu via o sonho tem uma representação arquetípica, e eu via um livro, e o livro tinha um nome muito interessante, e eu acordei com aquela visão. Eu não tinha aberto o livro no sonho. E aí eu peguei a mesa,
Gente, toda a informação que existe no universo existe e é acessível. Com a mesa, nós podemos acessar e colocar essa informação no nosso campo energético. Parece mágica, e de certo modo é, mas a mágica, o que eu vejo hoje como mágica, é simplesmente tecnologia no futuro. Então, mesa é tecnologia. Mente, a nossa mente é uma tecnologia. E aí, eu pedi o download, ou seja, eu pedi para que do criador, da fonte da informação, aquela informação fizesse parte de mim. Um download. Isso é um conceito de download. Ou baixei aquela informação, ativei, enfim. E era um código gigantesco de leis. Isso tem alguns anos, uns 2 ou 3 anos. Quando foi no início desse ano, aquela informação ela estava tão assim que eu comecei a escrever a informação. Tem até um post no canal. Se você pesquisar no meu canal, vai ter O Criador. Leis Cósmicas, Sistema Jurídico Gabriel e tal. A minha grande conexão forte com o Criador e com o Gabriel, com o Arcanjo Gabriel, veio depois desse sonho, do que veio depois desse sonho. O Gabriel é quem comanda e quem organiza todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Com orientações diretas. Através da mesa ou não. É que na mesa eu consigo ver as frequências e vibrações. Eu consigo medir melhor, eu consigo entender melhor. E aí eu consegui entender essas leis do jeito teórico e prático ao mesmo tempo. Porque eu só vivia só a prática. E eu não sabia por que a prática funcionava. E depois eu entendi por que a prática funcionava. Eu preciso colocar em ordem para poder ensinar para outras pessoas a colocar em prática você. O grande objetivo desse trabalho, o objetivo maior desse trabalho, que resulta em harmonia, é te estimular a usar as leis cósmicas. Porque as leis cósmicas foram feitas pelo Criador do Cosmos. Quando você usa as leis cósmicas, você se conecta com o Criador do Cosmos. Por isso que o sistema é conexão cósmica. E como o Criador é harmonia, quando você se conecta com a harmonia do Criador, você se torna harmonia e você transfere aquela harmonia para volta. Então é esse o trabalho. E o nosso trabalho o tempo todo é usar leis cósmicas e você criar o hábito, o padrão. Por isso que eu quero que você faça em 60 dias. Porque depois de 60 dias você usando leis cósmicas um pouquinho, hábito. E aí foi muito legal esse conhecimento. E é por isso que eu estou trazendo ele para você hoje. Foi uma sessão de mesa que começou isso a se organizar na minha cabeça. E foi muito legal. E eu vou falar mais sobre isso no próximo módulo, tá? Porque você conhecer essas leis no nível que eu vou distribuir para você no próximo módulo traz harmonia, tá? E o primeiro passo da gente trazer harmonia é tirar a desarmonia, né? Tá bom? Então vamos lá. A chave, tá? Chave o tempo todo, tá? A gente sempre vai abrir com uma chave. A chave é um outro C da numerologia C. Chave cósmica. Chaves cósmicas, códigos cósmicos. Né? 633 é uma chave cósmica. A chave aqui é saber o que pedir. Isso é muito importante. E como pedir. Então, queremos criar harmonia em nossas vidas. A harmonia passa por higienizarmos e harmonizarmos o nosso campo energético. Ou seja, iluminar as sombras. Iluminar as sombras do nosso campo. Nesse momento, a iluminação das sombras dos números que estão interferindo no nosso campo. Vou repetir. A chave do lugar do nosso trabalho, com leis cósmicas, que a gente vai trabalhar o quê? A lei da concordância, ou seja, eu e você vamos fazer um pedido juntos
para o Criador, concordando, e estamos aqui nós dois na Terra, e nós estamos usar leis cósmicas da concordância e da correspondência. Mas a gente precisa saber o que pedir. A chave é saber o que pedir e como pedir. Como nós queremos criar, ou estamos juntos criando, ou estamos co-criando harmonia em nossas vidas, a harmonia passa por higienizarmos e harmonizarmos nosso campo energético, ou seja, passa por iluminarmos as sombras do nosso campo. Nesse momento, a iluminação das sombras dos números, tá? Que estão interferindo no nosso campo energético. Por isso, a abertura numerológica. Vamos lá. Onde é que eu tô? Deixa eu ver aqui. Gente, vamos fazer esse trabalho. Onde é que eu tô? Vamos ver aqui. 77. É porque ele não deixa. A gente vai falar na frente sobre os números. Os números, o poder dos números. Pessoalmente, um dos meus números pessoais, o número de intenção primordial do Criador, estou adiantando aqui para vocês já falar isso. Meu número de intenção, por exemplo, a intenção que o Criador teve quando eu vim para cá é o 7. É espiritualidade, é conexão, é sabedoria. E aí eu estava achando aqui, eu parei e olhei o 77. O slide 77. Porque, então assim, mais uma vez a numerologia está aqui dando energia cósmica, me dando um aprendizado. Eu paro e olho 77, me lembro do Criador. Porque o 7 para mim, o 77 para mim, o 777 para mim é o Criador, 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 Criador. Falando comigo o tempo todo, estou com você. E eu estou aqui né, falando dele. Também, né? Esse trabalho é a respeito do Criador o tempo todo, porque ele criou as leis cósmicas, a gente está usando as leis que ele criou, então a gente está conectando com ele, porque é conexão cósmica. E a conexão cósmica traz harmonia. E está no slide 77. E você já sabe, a probabilidade de eu vir 77, eu não tinha. Quantas vezes eu procurei slide, né? Então, agora. Opa, cadê o slide? Cadê o slide? Vocês viram? Nós estamos acompanhando. A probabilidade de eu vir 77 é 1%. Tem um monte de slide. Antes eu tô procurando tal slide, vou lá e tal. Mas esse foi assim, uau, isso é uma sincronicidade. Isso é, obviamente, o Criador falando comigo. E falando com o número que é a intenção primordial dele comigo. Então, esse aprendizado é o que eu estou passando para você. De como você aproveitar isso de verdade. A partir de agora. Tá bom? 78. Nas consultas, gente, isso aqui. Ó, filé. Não para quem é vegetariano. Nas consultas. Não ficou legal isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, porque está cortando aqui. Deixa eu ver se eu cortar aqui. Se melhora para você ler. Não melhorou para você ler. Então, gente, isso aqui eu estou gravando ao vivinho lindo. Então eu vou tirar aqui para você ler todinho. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui. Porque está faltando um pedacinho. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para poder organizar esse slide. Voltei. É isso aí, gente. Corrigi aqui na hora. Vai ficar bonitinho, né? Gente, eu tenho uma coisa. Era um perfeccionismo que me deixava muito travado. Queria fazer tudo perfeito. Esse trabalho que eu faço para você, faço para mim, faço para o Criador. Tem que ser simples, mas ao mesmo tempo tem que ser bonito. E eu sou tão orientado para fazer, eu espero que vocês estejam gostando. Eu percebi que as coisas precisam ser interessantes para chamar a atenção da pessoa, porque a gente está tão assim no dia a dia, que a gente tem tanta coisa para fazer, que a nossa atenção é tão requerida. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você estiver gostando, dá um feedback para mim, fala. Se tem alguma coisa que pode melhorar, fala. Eu estou super aberto, tá? Eu quero que isso vá para frente. É propósito de vida isso para mim. É muito importante. Eu preciso ser acessível, eu preciso ser claro, eu desejo ser acessível, eu desejo ser claro, busco, estou sendo aqui agora. E se tem alguma sugestão que você pode me dá, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, gente, isso aqui é muito, muito importante. Nas consultas com mesa C, observamos que o maior conjunto
de arquétipos que interferem no nosso campo energético. Ó, para o seguinte cenário. Eu vou ler isso aqui e vou explicar, tá? Nas consultas com a mesa C, observamos que o maior conjunto de arquétipos que influenciam o nosso campo são os números, interferem em média de 20% do campo energético de um ser humano com mais de 30 anos, mas interfere numa média de 30% quando nascemos. Ou seja, com o estudo de poucos arquétipos, podemos dar uma higienização e harmonização do nosso campo energético de uma só vez de uma forma muito significativa. Então, após compreendermos completamente os arquétipos e seus aspectos luz e sombra, vamos fazer um pedido ao Criador, com base nas leis cósmicas da concordância e correspondência, para iluminarmos, ressignificarmos, transmutarmos e transcendermos os aspectos sombra dos arquétipos que estão, né? Estão. Você vai botar bonitinho, né? Porque tá. Eu também sou professor de português, né? Então não posso deixar assim. Que estão presentes no nosso campo energético. E, continuando, também vamos pedir para que integremos os aspectos luz completamente em nós. Vou explicar melhor. A gente nasce. Nasci. Gente, são muitas pesquisas, muito tempo de pesquisa isso. Eu tenho uma planilha, vou passar para vocês, fica doido. Uma planilha imensa, calculando pessoas da mentoria, várias pessoas. Que essa pessoa, porque quando eu trabalho na mentoria com a pessoa, ela me autoriza a ler, eu trabalho sempre, eu dou sempre uma lida na energia da pessoa o tempo todo, e eu leio em várias equipes, em vários momentos. E tem muita gente que eu estou fazendo a mentoria desde de novembro, e a gente está fazendo e tal, imerso na energia, mas você está se sentindo em paz quanto tempo do tempo, qual a parte do tempo, não sei o que, sua energia está melhorando, eu vejo que está melhorando, ó, eu vejo que caiu. E eu consigo ver a história da pessoa também, medindo na mesa, porque eu tenho autorização, porque a gente está dentro do processo de mentoria. Então, por exemplo, a pessoa nasceu. Quando ela nasce, ela tem um campo energético. Bebê. Ó, quando o bebê nasce, acabou de nascer, ele tem 1/3 do campo energético dele formado por números. Os números interferem no campo energético de uma criança. 30%. Gente, o campo energético a gente tem um monte de informação. Um monte. 1/3, praticamente, é número. A gente vai crescendo, vai aprendendo outras coisas, aprendendo outras coisas. Quando chega mais ou menos aos 30 anos, eu falo uma média, quando chega aos 30 anos, a interferência dos números cai para 20%. Mas ainda, estou falando aqui numa média. Deixa eu contar para vocês. Essa leitura se refere ao planeta Terra. Pessoas que nascem no planeta Terra. Seres humanos. Já fiz essa leitura até alguns meses já. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, agora, depois que eu voltei da viagem que eu fui para o Egito, que eu comecei com a mentoria com numerologia cósmica, eu comecei a medir isso, né? Só que eu não tinha ainda o grupo para medir direitinho. Então eu estava medindo o ser humano como um todo. E aí, essa pesquisa é antiga, e isso está um texto muito antigo, porque antigo assim, né, gente, meses. Tá? É porque eu tenho muita informação, uma atrás da outra. E aí, quando eu comecei a receber as informações, eu colocava tudo da carta numerológica. E a carta numerológica estava com 70 páginas, daqui a pouco eu ia ficar com 100. E aí a pessoa vê muita informação, é um texto escrito, a pessoa fica com uma certa resistência ou dificuldade, ou até mesmo para compreender. Né? Porque é uma informação que exige um pouco de cuidado para passar. É muita informação e é uma informação nova. Como é que eu explico isso, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui agora com você. E aí, eu começou virando uma carta, a carta virou um livro, mas aí o livro, para ficar didático, virou um livro didático. E aí, realmente, uma pessoa da numerologia que está fazendo a mentoria, a numerologia, que falou, olha, vamos colocar isso no vídeo aula. E aí foi surgindo a ideia de fazer a mentoria, como está aqui agora. Tá? Então, o que acontece? O livro que virou livro de carta, que virou livro, depois virou livro didático, virou slide. E está aqui agora. Olha que interessante.
a gente vai absorvendo informações decorrer do tempo. Gente, isso aqui é humano. Humano é interessante. O brasileiro é mais interessante ainda, porque o brasileiro é mais sensível. O brasileiro, a história do brasileiro, eu não vou falar sobre isso agora, mas do trabalho que eu estou fazendo com a astrologia brasileira, é como se o Brasil fosse um resumo do mundo. Porque tem gente de todo lugar do mundo aqui. Então o brasileiro é muito sensível. A mistura, a nossa diversidade cultural, a nossa brasilidade é muito especial. Então, quando a gente for falar sobre isso lá no módulo 4, eu vou falar especificamente de brasileiro, tá? Mas aqui eu estou falando genericamente. Você vê, o nosso campo energético é gigantesco, cheio de informação, um monte de informação. Um terço, ou depois de lá dos 30 anos, um quinto é número. E, em geral, 50% dos números é sombra. Em geral, a média dos números aí varia, né? Porque se o número tem mais ou menos dígitos. Mas a média é que 50% dos números é sombra. Então, gente, olha que interessante isso. Presta atenção. Uma pessoa que nasce, um terço do campo energético dela é número. A média de 50% do campo energético dela é sombra do número. Então, a pessoa nasceu, ela já tem 15% de sombra no campo energético dela, só de número. E nós temos 10 números. Só que o zero não tem sombra. Então, o que tem? Nós temos 9 números com sombras. Então, a gente só precisa limpar a sombra de 9 números para dar uma limpadona no nosso campo energético. Uma higienizadona no nosso campo energético. Uma harmonizadona no nosso campo energético. 9 números. É isso que está fazendo, nesse momento, a grande diferença na sua vida, na minha vida. Porque a sombra do número se liga com uma série de aspectos da nossa personalidade que a gente não vê ainda. Mas aí a gente pede para ver. Como que a gente pede para ver? Porque a chave é o pedido. Então você vê, com um trabalho, que é o grande pedido para harmonizar a sombra dos números, a gente tem uma limpeza gigantesca da nossa vida de uma vez só. Da nossa vida de uma vez só. Então, mas só como é que eu limpo, gente? A sombra tem que vir para a consciência, né? Iluminar a sombra é você tirar a sombra e botar a luz. A luz da consciência da sombra que está inconsciente. Então, precisa saber o que são sombras dos números. A gente vai ver isso mais na frente. E após compreendermos completamente os arquétipos e seus aspectos luz e sombra, vamos fazer o pedido para o Criador usando as leis cósmicas da correspondência e concordância, né? Para iluminarmos. Mas não é só iluminar. A gente vai ressignificar, transmutar, transcender todos os aspectos sombras dos arquétipos que estão presentes no nosso campo energético, os arquétipos numéricos, tá? Que estão presentes no nosso campo energético. E depois, a gente também pede para que a luz dos arquétipos seja integrada em nós. Gente, se você não entende direito sobre arquétipo, porque hoje eu estou bem detalhado, tá? Se você ainda não entende direito sobre arquétipo, curso, vamos lá? wesleynewton.edcibus.com.br, curso básico da vida 1. Se você está vendo esse vídeo antes do 12 do 12, fala comigo que a gente vai começar, tá? Mas 12 do 12 já vai estar aí, esse curso, tá? É fundamental para você entender do que eu estou falando aqui, porque a nossa mente, você aprendeu que a gente é o que a gente acredita, que a gente é o que a gente come, não. Os arquétipos são mais poderosos que as nossas crenças. Se você não entende arquétipo, entenda de arquétipo, tá? Procura fazer o curso básico da vida comigo. Faz mesmo. Pode falar comigo aqui no Instagram, tá? Beleza. Vamos lá? Próxima parte. Vou dar um exemplo de arquétipo para você. Sobre os números.
nós vamos fazer essa limpeza, essa harmonização, esse pedido. Eu vou explicar daqui a pouquinho direitinho o pedido. Arquétipo por arquétipo, para que tenhamos consciência do que estamos melhorando dentro de nós. Gente, consciência. Eu preciso saber o que eu estou pedindo. Eu preciso entender o que eu estou pedindo. Se eu não souber o que eu estou pedindo, como é que eu peço, né? O processo é consciência, de saber. Todo pedido que fazemos aqui é para... Isso é muito importante, a regra do pedido, tá, gente? Ensinando a regra básica do pedido para todo. Todo pedido que fazemos aqui é para você e para todos que, como você e eu, estejam dentro desse trabalho de expansão de consciência. Ou seja, é o mesmo pedido para todo mundo, só que eu faço individualmente. Então, todo mundo que concorda com o mesmo pedido forma um conjunto. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Mas eu falo sobre isso no curso básico da vida, tá? O princípio da egrégora. Mas não é o momento de falar isso agora. Então, esse pedido é por mim, por você e por todos que concordarem com o pedido, tá? Porque vai formando uma egrégora, vai formando uma força maior. Porque quando dois entre nós, né? Quando dois de vocês da Terra concordam, mas se for três, quatro, cinco, seis, você tá entendendo? É mais. A frequência é maior, a energia é maior, a vibração é maior. A frequência, o pedido, quanto mais gente, mais forte fica. Por isso a importância de você ajudar a divulgar esse trabalho, compartilha, beleza? Vamos continuar. Então, assim, em seguida, eu pergunto se você está de acordo com o pedido. Afinal, a lei da concordância, né? Então, e aí você concorda. Então, a base é essa. A gente faz um pedido inteligente, o criador, eu faço e você concorda. Pronto. Simples. Eu já entreguei mastigado para você. Falar sobre arquétipo. Ó, aqui eu coloquei do lado um arquétipo. Isso aqui é uma roda gigante. Você vai ver usando demais. Demais. Olha a resolução. Às vezes a resolução não fica tão boa, gente. Mas tudo bem. Sugestões? Estamos aqui. Elogios, críticas, sugestões? Eu gosto especialmente dos elogios, das sugestões, das críticas, sabe? Mas especialmente das críticas, tá? Eu melhoro muito com elas. A roda gigante aqui é um arquétipo de alegria. Tá vendo que legal? Tem gente que tem medo de roda gigante. A roda gigante é um arquétipo de alegria, tá? Então eu vou sempre usar muito a roda gigante. Eu gosto de roda gigante. Por quê? Porque a gente quer criar harmonia com alegria. Então eu vou encher de arquétipos de alegria, tá? Aqui. Aqui você vai ver, por exemplo, ó, o diamante. O diamante é um arquétipo de sabedoria, de valor, de constância. Um arquétipo, ele tem um poder tão grande, só que o poder do arquétipo ainda pode variar. Quanto mais antigo é o arquétipo, mais poderoso ele é. E o diamante, para ele ser diamante, esse carbono é muito antigo. O dourado é arquétipo de sabedoria. E, gente, ó. Dourado com turquesa. E vocês acreditam que eu não planejei usar essa camisa para combinar? Mas combinou, né? E esse aqui é um dourado com açafrão, com ouro. É um arquétipo. A cor também é arquetípica. É uma frequência. Tá? Então, para você entender um pouco mais sobre arquétipos. Aqui eu coloquei uma coisa aqui, depois eu mexi. Pronto. Então vamos lá. O pedido tem a seguinte estrutura. Tá? Gente, essa tá quase acabando a aula. Te agradecendo para quem está aqui, mais uma vez, porque ainda no mundo não é todo mundo que está interessado em criar harmonia, mas a gente vai aumentar esse número. Então o pedido que a gente vai fazer vai ter basicamente essa estrutura. Criador. Pedimos, você e eu e todos que concordam com o mesmo pedido, as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de reconhecermos a cada piscar de olhos que iluminamos, ressignificamos, transmutamos e transcendemos dentro do seu tempo divino do Criador, tá? Todas as sombras do arquétipo do número tal, por exemplo.
Tá? O exemplo aqui do pedido de iluminação e ressignificação e transmutação e transcendência da sombra dos números. Para a gente dar aquela limpadona no nosso campo energético, dando nove arquétipos, limpa aí 20% do nosso campo energético. Ou mais, né? O brasileiro é mais sensível. É muito sensível, né? Não sei se é mais, porque eu não comparei com os outros, mas é muito sensível. Então, ó, dentro do seu tempo divino, todas as sombras do arquétipo do número tal, né? Em nossos campos energéticos e que integramos plenamente os aspectos luz desse número. Está feito, gratidão, Criador. E em seguida eu pergunto se você está de acordo e você concorda dizer mentalmente, e na verdade assim, eu vou mandar uma mensagem para você no seu WhatsApp. Se você está de acordo, você me responde de acordo. É só uma formalidade, mas é porque você precisa saber o que está pedindo. E para você saber o que está pedindo, vamos lá, explicar bonitinho. Eu vou explicar para você agora em detalhes o porquê de cada parte do pedido para que você saiba exatamente o que está pedindo. Vamos lá, gente. Entendemos que pode, muitas vezes, parecer simples demais o sistema que estamos propondo aqui. É simples. Na verdade, é realmente simples. O fato de ser simples nos convida a experimentar com alegria e leveza o método que está sendo exposto aqui para você. Simplesmente experimente, ok? Epifanias. Epifanias são momentos de revelação. Então, eu vou explicar cada coisa do pedido, tá? As epifanias são momentos de revelação ou compreensão súbita e profunda, né, de alguma coisa. É quando uma ideia, um insight ou conhecimento se torna claro e evidente para nós de uma maneira que antes não havíamos percebido. Gente, é uma coisa assim, uau! Sério isso mesmo? Eu não tinha percebido? Eureka, epifanias. Tá, pá. É um momento de iluminação. Uau, eu fiquei sabendo. Nossa, eu não sabia, percebi. Uau! Epifania é um momento de iluminação, né? Onde podemos sentir uma conexão mais profunda com o divino e obter uma compreensão ampla de uma situação. Pedimos no plural, porque podemos ter mais de uma epifania, porque o Criador é ilimitado. Gente, quando eu comecei a fazer isso, eu estava pedindo no singular, e aí, gente, isso aqui, o que você está pegando aqui, ó, é o creme de la creme de la creme de um processo. Tem anos. Anos. Vou já mostrar para você a cereja do bolo. Alegria, eu vou explicar para você o que é alegria. Alegria é uma emoção, gente, harmonia com alegria, hein? Alegria é uma emoção positiva, hein? E eu tô falando positivo do jeito que você entende, assim, explicando a alegria para você. É uma emoção positiva intensa que surge quando experimentamos prazer, satisfação ou contentamento. É uma sensação de bem-estar e felicidade que pode ser desencadeada por diversos motivos, desde conquistas pessoais até momentos de conexão com outras pessoas ou com o Criador. E com o Criador. A gratidão é um sentimento de reconhecimento e apreciação das coisas pelas coisas boas da vida e ou pelas coisas que parecem não ser boas. Né? É uma atitude de valorizar e ser grato pelas pessoas, experiências e oportunidades que nos são oferecidas. Sabedoria é o conhecimento profundo e a compreensão que se adquire ao longo do tempo. É a capacidade de discernir e tomar decisões informadas com base na experiência e na reflexão. A sabedoria envolve uma visão ampla, uma perspectiva equilibrada e uma compreensão das complexidades da vida, permitindo-nos tomar melhores decisões e encontrar significado. Achei lindo isso. Encontrar significado naquilo que a gente viveu. Aquilo que a gente viveu faz sentido. Pode ser que no momento que a gente está vivendo fosse difícil, mas faz sentido. Aqui nesse contexto, acessamos uma sabedoria ímpar. Uma sabedoria e de forma acessível e fácil, podendo inclusive ser rápida, porque o tempo dele é dele.
Reconhecer é o ato de identificar, aceitar ou compreender algo. Envolve a capacidade de perceber, lembrar e atribuir significado a algo, reconectando-se com algo já conhecido, reconhecer, né? Ou dando valor a uma conquista ou qualidade ou atributo. O reconhecimento pode ser tanto externo quanto interno. Como quando tomamos consciência e valorizamos nossas próprias conquistas, qualidades e potenciais. Reconhecimento pode ser tanto externo e interno, como quando tomamos consciência e valorizamos, damos valor às nossas próprias conquistas, qualidades e potenciais. É um processo importante para construir conexões, inclusive internas, promover a autoestima e perceber os caminhos que trilhamos, o valor dos caminhos que trilhamos, o valor da nossa própria história, o valor da nossa experiência. Né? Aqui é o momento em que você reconhece a excelência do sistema arquetípico Conexão Cósmica, porque você entende que foi por meio desse sistema que foram criadas as sincronicidades, ou seja, nós estamos criando sincronicidades. E essas sincronicidades resultaram da concretização dos pedidos que a gente concordou. Porque, na verdade, a sincronicidade é a resposta do pedido. Uma das respostas, porque podem ter várias respostas. Aqui é o momento em que você reconhece a excelência do sistema arquetípico Conexão Cósmica, porque você entende que foi por meio do nosso sistema SACC que foram criadas as sincronicidades que resultaram da concretização dos pedidos que concordamos. Aqui você percebe que os nossos pedidos, aqui no SACC, foram a causa do efeito. Gente, isso é muito importante. Aqui, vou ler e vou explicar. Aqui você percebe que os nossos pedidos aqui no SACC foram a causa do efeito de você entender que seus medos estão ficando para trás. Vamos lá. Isso é muito importante. Vou contar uma história para você. Tem uma amiga, não vou falar, não vou entrar muito em detalhes. Ela está na mentoria de numerologia cósmica. Ela estava fazendo imposto de renda dela. E aí eu tinha passado para ela essas fases, essa parte aqui. Antes de passar aqui, eu já tinha trabalhado com ela isso há tempo. E ela estava demorando a responder e eu deixei, né? Vamos lá, vamos acompanhar como é que é, cada um no seu ritmo. A mentoria tem isso, né? A mentoria com numerologia cósmica aqui tem um ritmo mais, né, ditado. A mentoria com numerologia cósmica ela é um pouco mais solta, cada um no seu ritmo. E às vezes eu vou lendo a energia da pessoa e tal. E aí, ela estava falando sobre o medo. O medo que ela estava sentindo, os medos que ela sente. O medo desconhecido. Gente, o nosso inconsciente, para nós, ele está desconhecido. Então, muitas vezes nós temos medo de acessar o nosso inconsciente. Porque a gente não sabe o que tem lá. Só que, gente, entende isso. O medo é inconsciente. Então, a gente não faz uma coisa, ou faz alguma coisa, com medo que a gente não conhece. Você entende isso? Medo inconsciente é uma coisa que você está fazendo, e você não sabe por que você está fazendo, mas mesmo assim você faz. E dá merda no final. A motivação é o medo, mas você não sabe que você tem aquela motivação dentro de você. Todo medo que a gente tem está ligado em alguma sombra do nosso consciente. Pode ter medo também que a gente tenha ligado a coisas conscientes. Tá. Agora, esses medos inconscientes são inconscientes. Né? Então a gente não sabe que tem eles. Até tomar consciência. A gente fez esse trabalho, fazendo esse trabalho com ela. E aí o medo vem para a consciência, porque a gente está pedindo o que? A iluminação das escola. E aí, um dos processos que é causado pelo medo é autossabotagem. Gente, a maior parte das vezes, 60% das vezes, a autossabotagem é causada por um medo inconsciente. E aí, o que você faz com isso? Você não tem consciência? Tem que ter consciência. Então, o reconhecimento aqui é que você
o pedido que a gente fez de iluminar a sombra aquela ali, fez eu entender que eu tenho medo. E esse medo fez... Aí ela errou no imposto. Gente, ela deletou uma informação do imposto dela que ela teve que refazer tudo. E ela tinha várias coisas para fazer, então ela teve que começar tudo de novo, porque eu não tinha sabido. É uma coisa que pareceu tão absurda, ela falou. E aí eu perguntei, você acha que esse seu erro foi autossabotagem? E ela, foi. Foi autossabotagem. Então, essa parte do reconhecer, a parte escrever reconhecer no pedido, ou seja, está pedindo para reconhecer, é quando você reconhece que você teve a resposta do pedido. E muitas vezes você reconhece que você tem medo. E reconhecer que você tem medo é uma coisa boa, porque antes você tinha medo e você não sabia. E o que esse medo fazia? E aí você vai fazendo as conexões. E aí, opa, esse padrão eu não quero mais, porque isso é autossabotagem. Pra que eu vou me sabotar? Eu me amo. Ah, não, mas eu não estava me amando? Por que eu não estava me amando? Você entendeu? Então, esse reconhecimento aqui é você saber que o pedido aconteceu, o resultado. Isso continua acontecendo, porque vai continuar acontecendo. Né? Você vai percebendo, você percebe que os nossos pedidos aqui no SACC foram a causa. Então, eu faço o pedido. O pedido é a causa. O efeito, tem vários efeitos, mas um dos efeitos é eliminar o medo. Porque você entende, você ilumina a sombra tinha o medo, aquele medo estava escondidinho na sombra, e aí você olha para ele e fala assim, mas por que eu tô com esse medo? Esse medo não tem razão de ser. Não faz sentido. Geralmente o medo é um sentimento irracional. E aí quando você racionaliza ele um pouquinho, ilumina ele, aí opa, faz sentido. E o medo leva à autossabotagem. Tá, na maioria das vezes. Então, à medida que esse pedido de você entender isso, você traz para a consciência os motivos. E o motivo, a causa do motivo, você entender tudo isso, foi o nosso pedido. A consequência é eliminar o medo. É interessante isso para você? Faz sentido? E você reconhece também que a via das sombras... Agora isso é interessante, hein? Você vai reconhecer também que na via das sombras grandes oportunidades e dons que você não conhecia. E que após iluminadas você... depois que iluminado você cresce. Porque, opa, peraí. Eu tinha medo disso por quê? Porque na infância eu tive esse trauma. Mas peraí, se eu não tivesse esse trauma, e se eu experimentasse isso, eu poderia gostar disso. Então são tantas coisas que podem acontecer e você vai reconhecendo isso naturalmente. Essa é a vantagem. Vamos lá, então. Agora, cereja do bolo. Essa cereja foi semana passada, tá, gente? Por isso que eu não tinha como gravar isso antes. Eu tava descendo aqui, apertei o botão, tuf, portaria. Veio meu orientador e falou assim, lembra da hipnose? Cara piscar de olhos. Coloca no pedido. Uau! Faz sentido. A expressão a cada piscar de olhos, gente, olha que legal. Eu tô falando com você, eu tô piscando o olho o tempo todo, nem percebo. Isso é muito importante. No nosso inconsciente existem coisas que a gente faz inconscientemente, tipo piscar o olho, respirar. Né? Não é porque está inconsciente que é sombra. Às vezes, tem coisas que estão no inconsciente que a gente simplesmente automatizou. Faz parte do nosso dia a dia. Não é uma coisa ruim, me perguntar, é uma coisa muito boa. Coisa necessária na vida. Piscar o olho é uma coisa necessária. Tem que lubrificar, né? Em Brasília a gente estava sem cura aqui. 15% de umidade no ar. Eu tô bebendo água o tempo todo. E é meia-noite, 48. Já devia estar um pouquinho mais fresco, né? Quente pra caramba. A expressão a cada piscar de olhos, literal e metaforicamente, se refere a um curto período de tempo. A cada piscar de olhos. Só rápido. Geralmente muito rápido. Quando usado no contexto do pedido ao Criador, ela indica a frequência com que se deseja reconhecer algo importante. Lembra do reconhecimento? Em intervalos frequentes e no ritmo constante. E eu botei constante duas vezes. E no ritmo constante ao longo do tempo. É uma maneira de expressar o desejo de que essa transformação
seja uma parte integrante e constante da nossa experiência a partir de agora. Ou seja, a partir dos pedidos que a gente está fazendo. E olha que interessante. A partir dos pedidos, você pode piscar o olho de propósito, intencionalmente, como uma forma de meditação ou de conexão com o Criador e com esse trabalho. Além disso, quando dormimos, os nossos olhos se movimentam assim, ó. Eu tô mexendo o rosto, mas tipo, deixa eu ver se eu fico parado com você. Eles fazem o rapid, ou então assim, rapid eye movement, piscando com o olho fechado. É um piscar de olho com o olho fechado, né? É um piscar de olho também, né? É como se estivesse piscando também, né? Então, despertos ou descansando, o reconhecimento acontece de uma forma suave, natural e harmoniosa. Então, vamos lá. Estamos numa situação desafiadora. Tô com medo. Ó, pisco de propósito. Pisquei o olho de propósito. Por quê? Porque inconscientemente a mente consciente está controlando meu piscar de olhos. E agora eu fui lá com a mente consciente e ó, controlei também. Depois do pedido que a gente fizer, eu vou mandar um pedido para você, né? Aí você vai fazer o seguinte: você terminou aqui agora, a gente está terminando o módulo 1, você vai me mandar uma mensagem. Ele vai dizer, terminei o módulo 1, e aí eu vou mandar o pedido para você. Eu já fiz o pedido, você vai concordar. Lei da concordância, está acontecendo. Ah, aí eu tenho uma amiga minha que ela tá na mentoria com numerologia cósmica, e eu fiz a carta dela e a da filha dela. Aí ela tava lá ensinando pra filha dela, né, como é que faz. E a filha dela, e se eu não concordar, mãe? Ah, meu filho, mas por que você não concordaria? Não é uma coisa boa pedir isso? Ela, tá, mas se eu não concordar? Se você não concordar, você não tá ativando a lei da concordância. Então, e quando, lembra? Tudo que pediu, dois concordam, é concedido. Então, é garantido. É concedido. É garantido, gente. Isso aqui não tem como estar errado, isso é uma lei cósmica. Parece até bobo falar assim, né? Porque é tão simples. É simples agora que você tá pegando o que eu tô te explicando. Mas vai entender isso há 10 anos atrás. 5, 7 anos atrás. É que você tá pegando aqui, ó. O creme de la creme, né? E esse aqui é a cerejinha do bolo, a cara de olhos. E se eu tiver no momento desafiador, eu. Criador. Entendeu? Despertos ou descansando, o reconhecimento acontece suave, natural e harmoniosamente. Voltei um slide. Vamos lá. Iluminar refere-se ao processo de trazer à consciência e trabalhar com os aspectos inconscientes, reprimidos ou não reconhecidos de nós mesmos. Isso envolve explorar e integrar os aspectos ocultos, como medos, traumas, padrões destrutivos e partes menos desejáveis da personalidade. Mas também, como dissemos antes, dons, conhecimentos e habilidades que não tínhamos acesso por estarem justamente ocultas. Ao trazermos luz para essas sombras, podemos compreendê-las, aceitá-las e transformá-las. Isso é muito importante. Promovendo um maior autoconhecimento, crescimento pessoal e bem-estar integral. Esse trabalho é essencial para o desenvolvimento humano e para criar uma vida mais autêntica e plena. Como o pedido é para iluminar as sombras, vemos que a luz se amplia, de modo que olhamos para as sombras sempre do ponto de vista da luz. Ou seja, trazemos as sombras para a luz. Você está entendendo isso? Não precisamos
o que na maioria das vezes tememos, entrar nas sombras e ficar lá com elas, gente. A minha amiga que eu almocei ontem, anteontem, né? Meia-noite. Ela estava nessa mesma fase. Ela está na mentoria também, com numerologia cósmica. E esse trabalho, a gente já passou por essa fase com ela. E ela não tinha. Eu entreguei e ela não fez essa etapa. Uma amiga, uma irmã, né? E ela não fez essa etapa. E ela é muito legal, a gente tem uma proximidade muito grande. Tem uma proximidade muito grande. E a gente, né, nessa proximidade, a gente saiu para conversar muito abertamente, a gente tem uma abertura muito grande. E ela se emocionou quando ela falou que ela tinha medo. E ela é muito legal, porque ela é muito consciente. Ela é muito consciente. E é legal, porque ela é consciente. Então, ela não. Eu falei assim: você fez aquela fase? Aí ela se emocionou e falou assim: eu não fiz. E foi autossabotagem mesmo, porque eu tô com medo. E eu falei: e por que você tá com medo? Porque eu tenho medo de entrar lá na sombra e ficar lá presa com elas. E faz todo sentido. Mas aqui, a gente não está escurecendo a luz. A gente está iluminando a sombra. É da perspectiva da luz, ou seja, é do ponto de vista da luz. É da luz para a sombra. E já, ó, você tá escuro pra caramba, o quarto tá todo escuro, você acendeu um fósforo. Porque é um pouquinho de luz que ilumina muita sombra. É um pouquinho. E na hora que ela compreendeu que ela não precisava mergulhar nas sombras e ficar presa com as sombras lá. Deus me livre, né? Dá medo. O que tem nas sombras? Medo tem sangue. A gente tem medo das sombras, porque é um culto, medo do oculto, medo do desconhecido. E aí depois disso, bem, aí depois disso, milhões de coisas aconteceram. Agora, sincronicidade, ela estava me contando ontem no almoço. Sincronicidade, 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 sincronicidade. Por quê? Porque ela fez. Teve a coragem de fazer o pedido de iluminação. Gente, esse trabalho é muito legal. Vamos continuar. Ressignificar é o ato de atribuir um novo significado a algo, especialmente quando se trata de transformar uma experiência negativa em algo positivo, tá? Eu estou usando o termo positivo e negativo aqui, tá? Para facilitar. É olhar para além das aparências superficiais e encontrar um propósito mais elevado e benéfico em uma situação ou evento. Ressignificar nos permite mudar nossa perspectiva, liberar o peso emocional e encontrar uma nova maneira de enxergar e lidar com as situações da vida. Ou situações específicas, né, que a gente pode ter visto, passado, sentido e foi difícil. Depois a gente entende de um outro jeito e fala: uau! Aí você deu um novo significado. Ressignificou. Nesse caso, no caso do trabalho, como o nosso pedido é para o Criador, a nossa perspectiva muda para se alinhar à perspectiva dele. A gente está pedindo para o Criador. Então, quem dá as coisas para a gente é o Criador. Então, a perspectiva é dele. Perspectiva C. Perspectiva C significa ser Criador. E o Criador é luz. Ele é benevolente, é amor. Então, é a perspectiva dele que está sendo dada para a gente. O que vem da perspectiva dele é bom o tempo todo. Então, à medida que nós vamos nos adaptando ao SACC, ao sistema arquetípico Conexão Cósmica, vamos reconhecendo, gente, isso é natural, não é religião, não é dogma, não é você tem que fazer assim, assim, não, é natural. Você, não estou dizendo que você precisa reconhecer, você, caramba, olha como eu sou protegido, olha como isso poderia ter acontecido diferente, olha como aconteceu assim. Então, essa percepção, você vê as coisas com a perspectiva do Criador, muda a nossa perspectiva. Aumenta, lógico. Se eu vejo com quem vê mais, eu vejo mais também. Então, à medida que a gente vai se adaptando ao SACC, vamos reconhecendo o Criador como acessível.
E principalmente benevolente. Ou seja, como um porto seguro no meio ao mundo. Que o mundo parece ser instável. Só que aí o mundo vai ficando mais estável também. Porque a gente passa a ter acesso a uma estabilidade que antes a gente não tinha. E é por isso que a gente está criando harmonia, porque a harmonia também tem a ver com a gente se sentir estável. Mas o mundo não é estável, o mundo está mudando o tempo todo. Então, a gente inclusive entende que a mudança é a própria estabilidade do sistema, porque o sistema evolui, então a gente vai sempre evoluindo. Inclusive, você vai me ver muito falando, vamos sempre evoluindo. E aí você entra no fluxo do sempre evoluir. Começamos a perceber que tudo, a pessoa vai botar um espaçozinho aqui, ó, né? Começamos a perceber que tudo o que pedimos ao Criador nos é dado pelo Criador ou por quem trabalha a serviço dele, da melhor forma. De um modo que supera, gente, sempre, qualquer expectativa que tenhamos. A gente sabe aquela coisa do surpreenda-nos maravilhosamente, lá no decreto, lá atrás? Ele está ali nos surpreendendo maravilhosamente. Só que aí você até entende que você foi surpreendido. Aquilo que a gente pede para o Criador nos é dado de uma forma que supera sempre qualquer expectativa que a gente tem, por mais otimista que ela seja. A gente vai aos poucos reconhecendo que o Criador sempre nos surpreende maravilhosamente. É incrível perceber isso, gente. Por isso que eu digo, vamos trabalhar, vamos continuar para você viver isso. Gente, isso é tão natural, é tão gostoso, é tão suave. Vamos lá, onde é que eu tô? Denominar, já falei denominar. Já falei aqui do ressignificar. Transmutar. Transmutar é transformar algo de forma profunda. É mudar a própria essência de uma coisa, elevando-a para o nível mais elevado de energia ou consciência. Quando transmutamos algo, estamos convertendo sua natureza, alterando sua vibração e trazendo uma transformação profundamente, eu vou falar aqui positiva, mas é muito além. E aí vou falar de transcender, que é ir além dos limites convencionais, ultrapassar as restrições da realidade cotidiana e elevar-se para um nível mais elevado de consciência. É abandonar velhas crenças, padrões, identificações limitantes e expandir-se para um estado de consciência mais amplo, muito mais amplo. A transcendência nos permite acessar um nível mais profundo de compreensão e vivenciar uma conexão mais íntima com o Criador. A transcendência, gente, é fantástico. E a gente tá aqui, né? Tá aqui. Então, concluindo, a gente está fechando já essa aula, esse módulo. Ao fazermos o pedido ao Criador para iluminar, ressignificar, transmutar e transcender toda a sombra presente nos arquétipos numéricos, nós estamos solicitando uma transformação profunda e elevada em nossas vidas. Estamos convidando a energia divina a agir dentro de nós, trazendo clareza, liberação e crescimento espiritual. É um convite, outro ser da numerologia C, para uma mudança profunda que nos leva ao estado mais elevado de consciência, o estado mais elevado de bem-estar, o estado mais elevado de abundância e ao nosso maior objetivo, a harmonia. Aliás, ao nos aventurarmos pelo sistema arquetípico Conexão Cósmica, vamos aprendendo que a harmonia universal é a própria essência do Criador. E que ao fazermos pedidos, naturalmente vamos nos harmonizando com o CC. Vamos experimentar o pedido, então, para encerrarmos. O pedido vai ser esse que eu vou fazer. Vou fazer diretamente para você. Eu vou mandar esse pedido. O pedido é o que está escrito aqui. Criador, pedimos as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de reconhecermos a cada piscar de olhos que todos os aprendizados trazidos. Isso aqui é o seguinte: a gente está fazendo o download da mentoria, já para você, tá? Que todos os aprendizados trazidos agora e no futuro pelo sistema arquetípico Conexão Cósmica são plenamente integrados em nós. Ou seja, a gente está fazendo aqui o download da informação da mentoria. Quando você faz o download, ele vai para o teu inconsciente.
Você pegou a informação. Lembra do sonho que eu tive? Das leis cósmicas? A mesma coisa aqui. E aí, à medida que eu vou explicando para você, porque a primeira vez que você viu isso aqui, parece difícil. Pode parecer. Só que quando você fizer esse download, você volta e vê de novo, faz de novo. Tá, pode fazer. É bom fazer. Você já vai revisar. O ideal seria eu já fazer isso aqui no início, mas é porque poderia soar estranho, porque você não sabe nem o que eu estou pedindo. Eu precisava te explicar os conceitos. Então é importante que você veja esse pedido, dá um tempinho, vai dormir, enfim, né? E depois volta para essas partes do módulo e veja de novo esse módulo 1. Esse módulo 1 é a base de todo o projeto que a gente tem aqui pela frente, tá? No curso básico da vida, por exemplo, eu já começo fazendo o download, né? Porque falo assim, vamos fazer um download e aí depois eu vou explicar, mas eu começo fazendo uma coisa mais genérica, mais aberta, tá? Então, Criador, pedimos as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de reconhecermos, a cada piscar de olhos, que todos os aprendizados trazidos agora e no futuro pelo sistema arquetípico Conexão Cósmica são plenamente integrados em nós, são sementes lançadas em solo fértil que, no seu tempo divino, tempo do Criador, né, frutificam para nós, nossas famílias, nosso país, nosso planeta, e nos trazem alegria, amor, leveza, generosidade e harmonia. Está feito? Gratidão, de acordo? Sim. Aí você escreve de volta para mim. Sim. Que eu sei que você fez. Porque aí eu mando para você o módulo 2, tá? Agora, né? Quando ainda não está no site ainda. Né? No site, eu vou pedir porque eu vou ficar acompanhando, gente. Essa mentoria, ela é pessoal. Por isso que eu tenho que ter um cuidado com as pessoas que entram. O prazo é de 2 em 2 meses, que eu vou aumentando aos pouquinhos. Né? Eu vou divulgando aos poucos. Porque eu vou acompanhar 100% das pessoas que estão lá. Tá? Se as pessoas não quiserem, tudo bem, mas eu vou saber. Gente, eu não estou fazendo esse trabalho para ganhar dinheiro, não. Fazer dinheiro. Estou fazendo esse trabalho para você ter benefício. Eu quero que tenha benefício. E você pode até não ter, se você não quiser ter. Só que você vai ter que ter consciência da autossabotagem, que é você que não está querendo, porque vai ficar óbvio. Uma vez eu falei com uma pessoa que falou assim, olha, estou fazendo a mentoria e tal, tal, tal. Sabe o que ele falou? É bom que ele teve consciência. Ele falou assim, tô com medo do que você vai me dizer, não vou fazer não. Ele falou assim, tô com medo do que você vai me dizer. Não vou fazer. A gente é legal porque muitas vezes a gente tem consciência da nossa autossabotagem e mesmo assim se autossabota. Algumas pessoas têm, né? Não sei se todas. Mas ele falou assim, tô com medo do que você vai dizer. Deixa sem fazer mesmo. Vou continuar com o meu medo. Porque o medo do que eu ia dizer pra ele era maior do que o medo que ele estava sentindo da vida. Gente, o que será que eu ia dizer que era tão complicado? Eu só tô falando de iluminação de sombras, né? As pessoas têm medo das sombras. Talvez tenha sido minha incapacidade de explicar para ele. Talvez tenha sido sua consciência que ele preferiu. Gente, já teve vezes que eu dizia para mim mesmo: a ignorância é uma bênção. Talvez ele acredite nisso. A ignorância não é uma bênção. A ignorância é uma coisa muito ruim. Especialmente se é uma ignorância de uma coisa que está te prejudicando. Né? Nos prejudicando. Olha, cortei um pedacinho, vou ajustar aqui na sua frente rapidinho, não, vou pausar. O pedacinho que faltava era o gratidão por nos acompanhar até aqui. Coloquei, ficou bonitinho. Esses slides depois vão virar um e-book, né? Para, enfim, projetos futuros. Gratidão por nos acompanhar até aqui. Me avisa que você que está na mentoria, né? Porque eu vou deixar isso aqui aberto para as pessoas. Olha, se você não está na mentoria e viu esse vídeo até aqui, entra na mentoria, né? Você viu até aqui, entra na mentoria, porque para você estar aqui, né? Enfim. Mas se você viu esse vídeo antes de 12 no 12, me avisa, tá? Que eu vou te mandar no WhatsApp pra gente ir para o módulo 2. Mas é interessante você revisar o módulo 1, tá? Sente se você já revisa o módulo 1 agora, depois que você faz o pedido comigo e aí você avalia. Você vai revisar o módulo 1 ou vai querer avançar para o módulo 2? Aí você me avisa, tá bom?
Vamos continuar co-criando a harmonia no próximo módulo. Vamos sempre evoluindo, tá? Gratidão, 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 tá? Gratidão, gratidão, gratidão. E até o próximo módulo, tá? Notícias. Bye, bye. Tchau, tchau.